Olá pessoal do segundo ano, vamos iniciar as aulas em 2021, sendo que essas aulas ainda são do primeiro ano, porque não deu tempo de terminar o conteúdo do primeiro ano, então vamos fazer um resumo do que faltou de conteúdos a vocês do primeiro ano. Aí depois é que a gente começa os conteúdos do segundo ano. O primeiro conteúdo que vamos trabalhar vai ser sobre a atmosfera terrestre, que é a camada de ar que contorna todo o planeta. A palavra atmosfera vem do grego, né? Atmo, que significa ar, e esfera, que significa esfera, né? A esfera, ou seja, a camada de ar que contorna a esfera terrestre. E essa camada de ar é importantíssima para a vida na Terra. Nenhum planeta sem atmosfera, ou com uma atmosfera muito densa, ou com uma atmosfera com gases tóxicos, não permitem a existência da vida. E a nossa atmosfera é uma atmosfera limpa, com condições ideais para o surgimento e a manutenção da vida no planeta. Então a atmosfera é importantíssima para evitar a irradiação e os ventos solares. A radiação solar que são dissipadas, uma parte dessa radiação é dissipada pela atmosfera e outra é filtrada e só entra penetra na atmosfera uma porção dessa radiação essencial à formação da vida. Além de proteger a Terra dos raios solares, ela protege a Terra dos meteoroides que vêm em direção ao nosso planeta atraídos pela força da gravidade. Então, antes de se chocarem com o solo, a maior parte da rocha que compõe os meteoroides são destruídas pela pressão que é exercida pelo ar atmosférico e aí causa o efeito luminoso no céu que chamamos de meteoro. Se por acaso um desses meteoroides resistirem à força da pressão atmosférica e atingirem o solo, aí essa rocha restante é chamada de meteorito. Então os meteoros são os efeitos luminosos, o meteoroide é a rocha que está vagando no espaço, que entra em direção ao planeta pela força da gravidade, e o meteorito é quando ele atinge o planeta e é encontrado pelos pesquisadores. Além de proteger a Terra dos raios solares e também dos meteoroides, a composição da atmosfera, dos gases da atmosfera, é de fundamental importância para a existência da vida. Então, 20% de todo o gás atmosférico é formado por oxigênio e 78% do gás atmosférico de nitrogênio. O oxigênio é importantíssimo para a vida dos animais, insetos, animais, mamíferos. E o nitrogênio, que ocorre em maioria, também é essencial para a vida animal, mas também favorece a troca de nutrientes das plantas, que é a base alimentar de toda a vida no planeta. Então, toda a quantidade de gases que existe na atmosfera, essa grande concentração de oxigênio e de nitrogênio é essencial para a manutenção da vida. E os outros 2% são formados por gases nobres, hélio, neônio, criptônio, argônio, vapor d'água e também poeira e gás carbônico, além de metano, gás de enxofre, tudo isso em pequena quantidade, porém em alguns deles importantes, como é o caso do gás carbônico, que é importante para a manutenção do calor na Terra, como vamos ver. Esse calor na Terra é mantido justamente pela concentração de gás carbônico na atmosfera, que impede que o calor se dissipe na atmosfera. Além da atmosfera proteger a Terra dos raios solares, evitando que ela aumente a temperatura por muito tempo, ou atinja uma temperatura muito elevada durante o dia,
à noite a temperatura se mantém como um cobertor. E isso é graças à concentração de gás carbônico, que faz com que o calor fique retido na atmosfera como uma estufa. Por isso, daí vem o nome do efeito estufa. Agora, com a concentração excessiva de gás carbônico, aí vai intensificar o efeito estufa e, consequentemente, vai aumentar a temperatura na Terra, o que também não é bom. Então, a emissão de gás carbônico artificialmente pela queima de combustível é prejudicial à atmosfera e também à vida no planeta, para o equilíbrio do meio ambiente na Terra. Essa concentração natural de gás carbônico é dada pela emissão das próprias plantas e também da respiração dos animais. Agora, a intensificação através da emissão da queima de gases é que vai prejudicar o equilíbrio ambiental. A atmosfera é dividida em camadas. Cada uma dessas camadas tem uma concentração de gases e uma temperatura e pressão distintas uma da outra. A primeira camada da atmosfera é a troposfera, que está em contato com a superfície do planeta. Tem esse nome devido ao homem viver nela. Então, tropo vem de homem, do ser humano. Então, é a camada onde o ser humano vive. Por isso, denominaram de troposfera. A segunda camada é a estratosfera, uma camada com uma densidade de ar muito baixa, mas que também tem em sua composição elementos que protegem a Terra dos raios ultravioleta, que é a camada de ozônio. A mesosfera é outra camada importante para o planeta que protege os planetas dos meteoroides, com temperatura muito fria, a mesosfera. E já a termosfera, com temperaturas muito altas, também é importante para a atmosfera, porque nela, por ter uma temperatura muito alta, ela é formada por íons. Por isso também é denominada de ionosfera. Esses íons são importantes para barrar os ventos solares que atingem o planeta, e atingir o planeta. E por último a exosfera, onde os gases já estão se dissipando e se convertendo no espaço sideral. A troposfera é a camada mais superficial da atmosfera, ela vai de 0 km de altitude, ou seja, do nível do mar, até 10 km de altitude. Nessa camada, a concentração de todo o ar da atmosfera é de 80%. Então, toda a massa atmosférica, 80% está na troposfera. E devido a essa concentração de ar, de massa gasosa, é que na troposfera ocorrem a maioria dos fenômenos atmosféricos, como a ocorrência dos ventos, a ocorrência de precipitação, de chuvas, tempestades, nevascas, neve e de formação de granizo. Então, a troposfera tem 80% de toda a massa gasosa da atmosfera. Depois da troposfera, nós temos a estratosfera, que vai de 10 km de altitude até 50 km de altitude, ficando aí a sua espessura em torno de 40 km. E nessa camada é onde existe a camada de ozônio, uma camada estreita de poucos metros de largura, mas importantíssima porque o ozônio, apesar de ser um elemento tóxico para a vida animal, mas ela, na concentração que está na estratosfera, ela filtra os raios ultravioleta do Sol, impedindo a passagem total desses raios ultravioleta, que são raios altamente nocivos para a vida no planeta. Então, sem a camada de ozônio, a vida não existiria, ou pelo menos não existiria como a conhecemos. Além de ser importante para a filtragem dos raios solares,
Na estratosfera, por ter uma quantidade, uma concentração gasosa muito baixa, é onde os aviões supersônicos circulam, pois se esses aviões supersônicos circulassem na troposfera, ele não resistiria à pressão da massa de ar e iria se espedaçar. Já na estratosfera, que é uma região acima das nuvens, onde o ar é rarefeito, esses aviões podem voar em velocidade supersônica sem dificuldades, pois a concentração gasosa é muito baixa. Depois da troposfera, nós vamos ter a mesosfera, que vai de 50 km de altitude até 85 km de altitude, sendo uma camada de aproximadamente 35 km de espessura. Na mesosfera, as temperaturas são muito baixas, em torno de 90 graus negativos. E é justamente devido a essa temperatura baixa que ela repele os meteoroides que vêm do espaço atraídos pela gravidade da Terra, e quando atingem a mesosfera eles começam a se despedaçar, a se desintegrar. Por isso ocorre esse efeito luminoso da pressão da rocha no ar da mesosfera. Depois da mesosfera, nós temos a termosfera. A termosfera é uma camada muito espessa que vai de 85 km até 500 km de altitude. Então, ela tem mais de 400 km de largura, de espessura. E tem essa denominação termosfera justamente devido à sua alta temperatura. A temperatura da termosfera pode chegar acima de 2.000 graus Celsius. Devido a essa alta temperatura da termosfera, as suas partículas liberam íons. E o que são íons? São elementos com cargas elétricas, positivas ou negativas. E esses íons são importantes para duas coisas na Terra. Eles permitem a circulação das ondas de rádio, então a termosfera é importante para as telecomunicações, onde em qualquer lugar do mundo foi emitido um sinal de rádio, pode circular toda a superfície terrestre graças à reflexão dos íons da termosfera, ou ionosfera, que é chamada assim devido à sua concentração de partículas ionizadas. E também é na termosfera, ou ionosfera, que foi colocada em órbita a Estação Espacial Internacional, ou ISS. Ela está a cerca de 400 km de altitude, está em órbita a 400 km de altitude e dá uma volta na Terra a cada 1h30, então é extremamente rápida. Se fosse mais lenta, a estação espacial ia cair. Então essa velocidade é a velocidade que qualquer corpo celeste a 400 km de altitude mantenha-se em órbita, ou seja, dando voltas e mais voltas na Terra sem de reduzir a sua altitude e, consequentemente, de cair. Na termosfera, por ter partículas ionizadas, essas partículas barram os ventos solares. Esses ventos solares são causados por explosões nucleares no Sol, e ele vai atingir todo o sistema solar. Esses ventos solares podem não somente interferir nas telecomunicações, mas como também podem causar queimaduras nos seres vivos. Mas devido à composição ionizada da termosfera, os ventos solares são barrados e contornam a Terra sem penetrar e atingir a superfície. E isso provoca um efeito luminoso nos polos, pois os ventos solares são barrados para os polos, e causa esse efeito luminoso chamado de aurora. No Polo Norte, a aurora é chamada de aurora boreal, e no Polo Sul
é chamada de aurora austral. Então, as auroras são efeitos luminosos provocados pelos ventos solares que são causados por explosões na superfície solar, e que esses ventos solares são barrados justamente pelas partículas ionizadas da termosfera ou ionosfera. Depois da ionosfera ou termosfera, nós temos a última camada, que é a exosfera, que é a camada exterior. Como o nome já está dizendo, exo significa exterior. Ela vai de 500 km até 10.000 km de altitude, ou até onde existir ainda partículas de ar que a Terra na atmosfera possa existir. A exosfera é composta basicamente por raras partículas de hidrogênio e de hélio, que são os dois elementos mais leves da tabela periódica. Estão tão leves que conseguem escapar da gravidade da Terra, e por isso que eles se concentram na exosfera. Então essa formação de hélio e hidrogênio na exosfera é justamente devido aos gases que conseguem escapar da gravidade e se concentram até se dissolverem no espaço sideral e se converterem em partículas dispersas no espaço. É na exosfera que os satélites de comunicação e de observação, espionagem, são colocados em órbita. Esses satélites são colocados nessas órbitas tão elevadas porque eles tendem a acompanhar a rotação da Terra, então são bastante lentos. Então, quanto maior a altitude para colocar um objeto em órbita, ele tem que ser mais lento, que é para não se soltar da órbita e ficar vagando pelo espaço. A velocidade tende a aumentar justamente devido à sua altitude menor. Quanto menor a altitude, a velocidade tem que ser mais rápida para evitar que o objeto que está em órbita caia na superfície terrestre. E quanto mais elevado, ele fica mais lento para evitar que ele saia de órbita e fique vagando no espaço. Então, na exosfera são colocados em órbitas os satélites de comunicação e observação do planeta. Então, resumidamente, aqui na revisão nós temos a atmosfera, que é a camada gasosa que contorna todo o planeta Terra. A sua composição básica é de oxigênio, 20%, e nitrogênio, 78%, e o restante composto pelos gases nobres, poeira e gás carbônico, amônia e vapor d'água. A troposfera é a primeira camada, que concentra 80% de toda a massa gasosa da atmosfera. Na estratosfera costumam circular os aviões supersônicos devido à sua baixa concentração de ar. E também na estratosfera que se encontra a fina camada de ozônio, que apesar de ser um gás tóxico, ele protege a Terra dos raios solares, principalmente dos raios ultravioleta, que são raios altamente nocivos para a vida no planeta. Na mesosfera, ela protege a Terra dos meteoroides, que ao atingir a mesosfera se desintegram pela pressão do ar com o próprio objeto que está em contato com a mesosfera, em sua temperatura muito fria, em torno de menos 90 graus Celsius. Já na termosfera, onde tem a temperatura pode chegar a 2.000 graus Celsius positivos, e há formação de partículas ionizadas que protegem a Terra dos ventos solares. Ao atingir a termosfera, esses ventos solares se dissipam para os polos e ocorre o efeito luminoso chamado de auroras. No polo norte é chamada aurora boreal e no polo sul a aurora austral. Na exosfera, onde a concentração gasosa é muito pequena, os gases encontrados são hidrogênio e oxigênio, por serem gases muito leves, são os elementos mais leves da tabela periódica, e por isso conseguem escapar da
gravidade da Terra se concentrando na exosfera até se dissiparem no espaço sideral. É na exosfera que são colocados em órbitas os satélites de observação e de comunicação. Agora nós vamos fazer uma atividade sobre o conteúdo. Lembrando que todos os slides vocês vão escrever no caderno. E também essa atividade vai ser feita no caderno. Respondida e enviada para o Classroom. A primeira questão é: a maior parte dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas, os ventos e os deslocamentos de massa de ar, ocorrem em qual das camadas da atmosfera? E por que ocorrem essa maior quantidade de fenômenos nessa camada? Em qual camada da atmosfera ocorrem os voos de aviões supersônicos e por quê? Os aviões supersônicos, por ter uma velocidade muito alta, não podem circular na troposfera, onde tem uma quantidade de ar muito grande, pois eles vão se despedaçarem. Em qual das camadas os aviões supersônicos circulam e por quê? A que se refere a termosfera ou ionosfera terrestre? Então, a termosfera ou ionosfera. A que se refere? Por que essa denominação ionosfera e por que a denominação termosfera? Quais são as camadas da atmosfera? Apenas para listar quais são as camadas. A que se refere a atmosfera terrestre? Você vai explicar o que é a atmosfera terrestre e qual a importância dela. Quais os principais gases que constituem a atmosfera terrestre e qual sua importância. Aqui você vai dizer qual é os principais gases, os dois principais gases que mais se concentram na atmosfera e qual a importância de cada um deles para a vida no planeta. Como a atmosfera protege a Terra da irradiação solar e dos ventos solares? Então nós vimos que, de acordo com as camadas, a Terra é protegida em diversas camadas, tanto da irradiação solar e também dos ventos solares. Então, quais são essas camadas e como ocorre essa proteção? Então, até a próxima.